Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não sei se esse versículo chegou a ser comentado no sábado passado, ou domingo passado, não. Esse primeiro versículo de Romanos 12 é uma continuação de Romanos 6, versículo 19. Na verdade, não bem uma continuação, mas um complemento ao que Paulo fala em Romanos 6, versículo 19. Versículo 18: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele nos fala de uma mudança de posição agora. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, quando éramos presos ao pecado, ou servos do pecado, e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aí ele vai para Romanos 12, no versículo 1, que ele vai falar agora de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma mudança de posição na qual o nosso ser inteiro participa. O cristianismo não é uma fé ou uma religião para o intelecto, tipo filosofia, né? Aqueles filósofos ficam discutindo uma série de coisas, tudo muito bom, tudo muito bonito, porém existe no cristianismo o envolvimento de todo o ser, inclusive do corpo, porque o nosso corpo é o veículo da nossa vontade, é ele que transporta a nossa vontade, transporta os nossos pensamentos e expressa aquilo que nós somos. É difícil você conhecer uma pessoa sem vê-la ao vivo. É por isso que muitos relacionamentos via internet dão em erro, né? Quando a pessoa marca um encontro e vai conhecer ao vivo, e aí percebe que não era nada daquilo que tinha visto nas redes sociais. Então, o nosso corpo, o nosso ser inteiro, o nosso ser completo, ele faz parte, ele expressa aquilo que nós somos, ele é o veículo daquilo que nós somos em Cristo agora. Que já fomos servos do pecado, agora somos servos da justiça em Cristo. E no versículo 2 de Romanos 12, nos fala de não nos conformarmos com este mundo. Esse não nos conformarmos, às vezes é confundido com, tipo assim, eu tenho então que protestar contra a política, eu tenho que protestar contra as maldades do mundo, eu não me conformo com o que está acontecendo no país, então eu vou à rua e alguma coisa assim. Não é isso. Não é isso. Aqui é não vos conformeis ou não tomeis a forma. É como quando você pega uma massinha, quando a gente era criança, tinha aqueles kits, né, vinha massa de modelar, e vinha umas forminhas com jeito de peixinho, de cavalinho, de estrelinha do mar. Aí você pegava a massinha e enfiava nessas forminhas, e depois você tirava a forminha, você tinha conformado a massinha àquela forminha. É esse o sentido. Então o cristão, ele não está aqui para ser conformado ou tomar a forma do mundo, ser feito de acordo com o mundo. E ele nos fala aqui no versículo 2, transformai-vos. Então existe um processo agora que é do colocar, do expressar na prática aquilo que agora já somos em Cristo. Normalmente as religiões fazem o contrário. Elas dizem para você ser na prática alguma coisa para você então ser agradável aos olhos de Deus. Mas não é por aí. O cristianismo, nós somos justificados pela fé. E então transformai-vos pela renovação, não da vossa experiência, não da vossa prática, não do vosso andar, mas primeiro
pela renovação do vosso entendimento. Começa no entendimento. Começa no conhecimento de quem Cristo é, do que Cristo fez. Ontem nós lemos aqui falando de conhecer a Cristo, né? Os discípulos ainda não conheciam a Cristo, estavam no mesmo barco, mas eles falavam: quem é esse homem? Que até as ondas, o vento, lhe obedecem. E mais adiante os demônios falam: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque os demônios conheciam melhor o próprio Senhor do que os discípulos que andavam com ele. Então, tudo começa na renovação do entendimento, para então, como consequência da renovação do entendimento, experimentarmos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. No final do versículo 2 de Romanos 12. Esse sacrifício vivo que nos fala aqui, ele está em contraste com aquilo que se era feito no judaísmo, né? Que era um culto formal. Então, eles se apresentavam lá da forma como era indicado pela lei, e então eles tinham um sacrifício formal. E isso não significava que era um sacrifício vivo, que eles estavam ali realmente trazendo a Deus, né, aquilo que era necessário com todo o seu ser. Podia ser apenas formalmente. E agora no cristianismo, essa forma de sacrifício já não era possível mais. Então ele está rogando que apresentar um sacrifício vivo, e que tem vida, que não é formal apenas. Embora, é claro que dentro do cristianismo existe toda essa parte também que seja apenas aparente, né? Como é o reino de Deus, o reino dos céus, melhor dizendo, de que aquilo que é falso também está misturado, né, com aquilo que é verdadeiro. Mas, em princípio, o culto cristão ele é vivo, ele não é formal. O grande erro, né, que a igreja caiu foi isso também, de se fazer, inclusive voltar aos ritos, né, imitando o judaísmo, colocar dentro do cristianismo as formalidades. Então, foi isso que foi o início, né, da decadência da igreja, pegar aquilo que era de judeus e misturar com aquilo que é cristão. E isso nós vimos nos capítulos que nós estudamos em Lucas, que isso era como querer remendar, né? Pegar pano novo e remendar num vestido velho, ou botar vinho novo em odres velhos. Quer dizer, havia querer inverter ou misturar as coisas de cristianismo com o judaísmo, e não pode. Isso é uma coisa que tem que ser separada completamente. O cristianismo era algo novo, e completamente novo, não tinha mistura, não tinha ligação, nem era continuidade de judaísmo. Então, esse sacrifício vivo é que não é formal, que ele é vivo, realmente, apresentar os nossos corpos, como nós estamos hoje aqui, vamos partir o pão, como? De uma maneira viva, não apenas formalmente. Que, repito, foi o que a igreja caiu também, né, nesse erro de formalismo e abafando as suas consciências de uma forma de ritualismo que, na verdade, não tem nenhum acesso a Deus. E também quando ele fala santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é um culto inteligente. Então, o vivo, né, o sacrifício vivo, ele não quer dizer que nós estamos aqui em espírito, apenas espiritualmente reunidos, não.
ele é inteligente, ele é um culto que compreende as coisas de Deus. Pelo Espírito Santo foi revelado, foi mostrado, então nós estamos aqui inteligentemente, quer dizer, com todas as nossas faculdades, nos apresentando dessa maneira viva e inteligente. Não é algo místico, que nós apresentamos aqui como se estivéssemos num plano espiritual diferente. Não, ele realmente é um culto inteligente. Nós não podemos pensar que nós estaremos aqui e de repente vem uma inspiração, alguma coisa. Não, ele é inteligente. Inclusive até para o ministério, né, da palavra de Deus, há necessidade dessa inteligência, desse conhecimento prévio. Nós sempre citamos aquele exemplo daquele rapaz que tinha uns pãezinhos e uns peixinhos, quer dizer, algo que era para ele, e ele trouxe na presença do Senhor, e aquilo se multiplicou e foi de bênçãos para todos. Mas ele tinha para ele. E assim também, a palavra de Deus nós vamos lendo, relendo, aprendendo cada dia, corrigindo os nossos entendimentos errôneos que tínhamos, e trazemos então, depois tudo isso ruminado, né, e passado pela nossa própria vida, aquilo que foi para nós mesmos, e trazemos isso então inteligentemente, quer dizer, com a compreensão do que nós estamos fazendo e falando, nós trazemos então isso na presença de Deus. E é assim então que é a forma, né, de nos apresentarmos a Deus nessa nova ordem de coisas que é o cristianismo, que tinha sido recém-estabelecido, né, nesses dias aqui em que Paulo tinha escrito essa epístola. Em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro fala sobre a salvação que nós alcançamos por meio da fé. Versículo 10: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e as glórias que se lhe haviam de seguir aos seus sofrimentos. Isso eu estou acrescentando para entender o que ele está dizendo. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O irmão estava falando, no Antigo Testamento, os profetas, pelo Espírito de Cristo, profetizavam, mas eles mesmo indagavam o que significava o que eles estavam profetizando. Porque eles falavam de coisas que eles não entendiam o que estavam falando. Era porque elas iam ser reveladas para nós. Até o capítulo 11 de Romanos, o apóstolo vem tratando de mostrar que a salvação dos homens, qualquer que seja ele, gentil ou judeu, é baseado na graça e na misericórdia de Deus. A partir do capítulo 12, agora, ele vai mostrar que o andar do cristão, agora salvo pela graça e misericórdia, é baseado também na graça e misericórdia. Assim como Deus, em graça e misericórdia, salvou a homens que não o procuravam, aqueles que eram desobedientes, como os judeus, e a nós, gentios, que éramos também desobedientes por natureza, que não havíamos sido escolhidos, porém, pela desobediência dele, nós entramos nessa graça e misericórdia. Agora andamos entre nós em graça e misericórdia uns com os outros. Isso é o que rege a vida cristã. Se o cristão tiver toda essa doutrina e agir com seus irmãos
como um legalista que impõe regras para eles seguirem, igual a que ele faz, eles nada mais é do que um legalista que impõe fé por meio de regras. E não é assim como a nossa salvação não é por regras, não é por seguir uma lei ou guardar ou fazer alguma coisa para Deus. Assim, o andar como cristão não é seguindo padrões de outros, mas é por graça e misericórdia de Deus. Nós temos que entender que, assim como Ele nos amou, nós devemos amar agora, em misericórdia e em graça. E isso é uma coisa que também, como o irmão estava falando, a igreja tem errado profundamente. O cristianismo hoje é uma série de regras e de estatutos e de atas inclusive no comecinho, quando começamos a reunir, ler a Bíblia, nem estava em comunhão com nenhum irmão, nem sabíamos que existiam esses irmãos espalhados pelo mundo assim, reunidos só ao nome do Senhor. Nós começamos a misturar um pouco as coisas e visitar algumas igrejas. E eu me lembro que teve uma denominação que o pastor pagou aluguel de uma casa para a gente ficar nessa casa reunindo para pregar o evangelho aos hippies da época. Só que para fazer isso, nós tivemos ser membros dessa igreja, era preciso ser membros dessa igreja, e nós tínhamos que escrever o nosso nome, ou colocar o nosso nome no livro deles lá, para que nós fizéssemos parte dessa denominação. Que nós, pela graça e misericórdia de Deus, não fica perto um pouco. Não é assim, não é isso que nós queremos. Não é o que a palavra ensina. E colocar o nosso nome lá significava, tinha o credo deles e as regras de o que era ser daquela denominação. E aí tinha uma série de coisas que eles faziam que os outros não faziam, e por isso que eles eram essa denominação, porque eles não faziam aquela prática que os outros faziam. Tinha que fazer igual eles faziam. Por exemplo, se você for a uma igreja batista e se quiser tornar um membro dela, a primeira coisa que eu vou falar para você, você tem que ser batizado nas águas. Se você não for, você não pode ser membro aqui. E depois, você tem que se submeter a todos os estatutos dessa igreja. Ora, nós não seguimos mais nenhuma forma de mandamento como Moisés foi incumbido por Deus a falar para o povo de Israel. Eles tinham até detalhes de como viver no deserto, por exemplo. Fazia parte da indumentária do judeu uma vasilha. Então, o que é isso? Tinha que ter, porque toda vez que eles iam no deserto, se eles fossem fazer as necessidades, eles tinham que cavar um buraco e depois tampar, porque era 1,5 milhão de pessoas andando no deserto, que se não tivesse esse cuidado ia morrer tudo de doença. Mas Deus estava ensinando eles regras de tudo, o que beber, o que comer, o que fazer, aonde fazer as coisas. Os sacerdotes tinham uma série de rituais a seguir, senão eles não podiam fazer o que estavam fazendo. E todos esses rituais e tudo isso daí, nenhum deles tinha como propósito a salvação deles, porque eles continuavam tendo que oferecer. Hoje, como cristãos, nós olhamos não para as figuras das coisas futuras que virão acontecer. Nós olhamos para trás, para aquilo que Cristo já fez por nós, e agora nós estamos numa posição que Ele ganhou para nós, que é na presença de Deus, já sem culpa, justificados, santificados, e agora prontos para servir a Deus. Por isso Ele entra falando: rogo-vos, pois, depois de tudo que eu mostrei, que a salvação é por graça e misericórdia, eu rogo-vos agora que apresenteis os vossos corpos para essa nova coisa que Deus começa no mundo a partir da morte e ressurreição de Cristo, em que nós não servimos mais a uma religião de regras, de leis e sacrifícios, mas nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus,
Porque esses corpos foram comprados pelo sangue de Cristo e agora aptos a chegar na presença de Deus para adorar, para fazer todas as coisas agradáveis a Deus, que sobem a Deus como um aroma suave, e entre nós, na nossa vida do dia a dia, andarmos na mesma base com que fomos salvos. Graça e misericórdia. Hoje você encontra basicamente 3 classes de cristãos. Uma classe que não entende esse sacrifício que somos hoje, sacrifício vivo, e também lá em 1 Pedro, o irmão leu no capítulo 1, mas no capítulo 2 tem algo que tem a ver com o que o Peixe tinha comentado, no versículo 5, versículo 4 do capítulo 2 de 1 Pedro, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso faz um contraste muito grande com as pedras mortas do Templo de Jerusalém e até com a própria pedra, as pedras onde foram lavradas as leis que Deus deu a Moisés. Hoje nós somos pedras vivas. Então, hoje o objetivo do cristão são sacrifícios também muito diferentes daqueles que eram oferecidos no deserto lá pelos judeus, ou depois pelos judeus no templo. Então, hoje você encontra cristãos que ainda estão pensando em termos de judaísmo. Então, tem uma série de rituais, tem uma série de regras, tem uma série de leis, e se você fizer tudo aquilo, cumprir direitinho, quem sabe, talvez um dia Deus vai se compadecer de você e você será salvo. Então, basicamente, são as religiões cristãs legalistas que seguem esses rituais, seguem essas leis. Depois tem um outro estágio de cristãos que professam a Cristo como Salvador, que creem em Jesus como Salvador e creem na salvação pela fé, porém, que acreditam que o propósito de Deus era salvar os homens. Então era como se o versículo-chave da Bíblia fosse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse seria o foco. Por isso são muito ativos na evangelização, muito ativos em falar de Jesus, muito ativos em pregar o evangelho, e sempre você vai em alguma igreja assim, é sempre pregação do evangelho. Basicamente, o que chamam de culto a Deus são pregações do evangelho, sempre terminando com vem à frente, se quem quer crer em Jesus, tudo. Tudo isso muito bom, né? Não podemos considerar que não seja bom pregar o evangelho. Porém, o propósito de Deus não era salvar o homem, ainda que salvar o homem estivesse dentro dos propósitos de Deus. O propósito de Deus era muito mais elevado que isso. E nós vamos encontrar isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando Cristo vier, para ser glorificado nos seus santos, e se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o vosso testemunho foi crido em vós. O propósito de Deus é Cristo, e o propósito de Deus é exaltar a Cristo acima de todas as coisas. Nesse propósito, Ele, obviamente, salvou a nós, pela fé, para nos fazer, para que Cristo seja feito admirável em nós naquele dia, quando Ele vier. Em Colossenses também nos fala alguma coisa a respeito desse propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 17, vamos ler o trecho todo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós estamos falando de alguém aqui que na eternidade já existia, e na eternidade sempre existirá. Então o propósito de Deus não podia ser menor que isso. O propósito de Deus não podia começar no homem, como se Deus
partisse do homem para então executar a sua obra e cumprir seus propósitos. Não, o propósito de Deus começou em Cristo. E o propósito de Deus continua e termina em Cristo, se a gente pode falar termina, né, porque é eterno. E ele é a cabeça, versículo 18, do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, inclusive dentro do propósito de Deus. Em tudo ele tem o primeiro lugar. E versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então não são apenas salvos. Todas as coisas reconciliadas em Cristo. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, e aqui entra de novo o entendimento, que nós vimos lá em Romanos capítulo 12, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, que precioso é quando nós passamos, vamos chamar assim, para esse terceiro estágio de entendimento da razão de Deus ter feito todas as coisas, dos propósitos de Deus. Porque aí nós vamos lá para Romanos 12, nós vamos entender que qualquer responsabilidade que seja colocada sobre nós aqui, como fala, quando fala não vos conformeis com este mundo, para que a renovação do vosso entendimento, experimentar a boa e agradável vontade de Deus. E depois ele vai falar do amor no versículo 9 em diante, que nós devemos nos amar cordialmente, vai falar de não tornar nada mal com mal, alegrar-vos com praticar a hospitalidade. Tudo isso, não para sermos melhores cristãos, não para sermos nós o testemunho de alguma coisa na terra. Não, mas tudo para dignificar a Cristo, tudo para a glória de Cristo. Porque Deus está buscando a glória de Cristo. Um cristão que pensa só na sua salvação, ele não entendeu ainda que é muito mais. Por isso que quando Deus revelou a Paulo o mistério da igreja, aquilo que o irmão leu, que lá no Antigo Testamento nem os profetas sabiam o que eles estavam falando. Nem tampouco da salvação que estava em Cristo, e muito menos ainda da igreja, que era um mistério que ficou escondido em Deus desde os tempos eternos. Quando Paulo revelou isso, ele nos deu algo que é tão precioso, porque dentro agora desse contexto nós podemos entender que o nosso culto racional, não tem a ver com a nossa melhoria, vamos chamar assim, em não nos conformarmos com o mundo, etc, etc. Mas tem a ver com a glória de Cristo, com dignificar Cristo em todas as coisas. Para que Ele tenha a primazia em todas as coisas, inclusive nesse propósito de Deus. Então, que precioso é para nós conhecermos que quando nós estamos reunidos ao nome do Senhor, não é para resolver nossos problemas ou para fazer isso ou aquilo, é porque Ele pediu, só isso. Ele pediu e nos agrada fazer o que Ele pediu, porque Ele fica contente de nós fazermos o que Ele pediu. É essa a mecânica da coisa. Não para termos ou sermos alguma coisa. Porém, muitos cristãos perdem muito disso quando não entendem o que era Israel e o que é a igreja. Essa semana, alguém me perguntou se estaria correto orar, invocar na oração, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na oração. Eu respondi que não, porque nós não temos isso em nenhuma das epístolas dos apóstolos. Ainda que você encontre falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos evangelhos, que é judaico, né, que são judaicos, nas epístolas não. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Então esse privilégio os judeus não tinham, o cristão tem. Então, tentar voltar para aquelas coisas e adotar aqueles cerimoniais do Antigo Testamento, adotar aquelas regras, aquelas leis, a pazinha para cavar o chão, para defecar, isso é voltar para um estágio das coisas
que não é o que Deus previa para o cristão, e muito menos para a glorificação de Cristo, para que Cristo tivesse a primazia em todas as coisas. Então hoje nós podemos adorar em espírito e em verdade, nessa distinção que o Senhor fez lá em João 4, para a mulher samaritana, de uma maneira, não como pedras de templo, pedras de granito ou de argila ou de qualquer coisa, mas pedras vivas. Essa é a diferença hoje, esse é o privilégio que nós temos como igreja. Não mais seguindo uma lista de regras, porque a lista de regras não acaba nunca. Essa semana alguém perguntou, eu posso lutar karatê? É pecado lutar karatê? Eu respondi, olha, se você perguntar, se eu responder para você se é pecado lutar karatê, amanhã você vai perguntar, é pecado lutar judô? E até nós terminarmos toda a gama de esportes olímpicos, nós não vamos terminar nunca isso daí. Então você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo para guiar você. Você não tem mais uma lista de regras como tinham os israelitas no Antigo Testamento. Antigo Testamento. No versículo, capítulo 11, só para comentar, 36, versículo 11, capítulo 11 de Romanos, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Dele é a origem, por ele é a ação, e para ele é o resultado disso. Porque Deus, ele vem dele, é por ele, e é para ele todas as coisas. Ele faz tudo para que a glória seja dada a Deus, não aos homens. Nós não fazemos nada para termos primazia ou algum destaque ou qualquer coisa. E é isso que está ensinando aqui. Versículo 9 do nosso capítulo. O amor seja muito sentido, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Isso não é lei. Isso é fruto de uma nova posição que nós temos em Cristo Jesus.